Ó, que bonito. Quer um desse? Na data de hoje, 105 mil dólares uma unidade. E no futuro, eu ainda vou ver esse vídeo e vou falar, caraca, tava barato demais. Aí, eu vim do futuro mesmo, mas não é pra falar que o Bitcoin agora vale $1 milhão, não. É pra falar que eu esqueci de explicar uma coisa muito importante. Um Bitcoin vale 100 mil, 150 mil, não sei que momento que você tá vendo esse vídeo. Só que você não precisa comprar esse Bitcoin inteiro, tá? Você pode comprar uma fração. Então você pode comprar os satoshis. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. Então você pode comprar 1 milhão de satoshis, você pode comprar 100 satoshis, 1000 satoshis. Se você chegar a 100 milhões de satoshis, você tem um Bitcoin. Então é isso, eu vim do futuro para te explicar isso que eu tinha esquecido de mencionar no vídeo. Eu fiquei pensando como que eu ia começar esse próximo vídeo, a introdução e tudo mais. Hoje, como eu disse, está 105 mil dólares uma unidade de Bitcoin. Mas se eu tivesse entrado antes, sabe essa famosa frase? Então, se você não tem Bitcoin ainda, imagina que eu sou você do futuro e eu voltei para falar, compre Bitcoin. Quase todos os países têm uma moeda de curso forçado, só que alguns países, como El Salvador, como a Argentina agora, eles abriram a possibilidade de você ter outras moedas. El Salvador, inclusive, está bem forte no Bitcoin, e a Argentina com o dólar e posteriormente com o Bitcoin também. Mas isso é assunto para outro vídeo e não vou falar sobre isso agora. Então vamos lá, como que o Bitcoin ele te protege dessas questões que eu te falei da moeda fiat? Bom, para começar, ele não foi homologado, ele não é centralizado, ele não é controlado por ninguém. A rede Bitcoin é basicamente um sistema que roda em centenas de computadores espalhados pelo mundo inteiro. Esses computadores são conhecidos como nós. E esses nós juntos rodam a rede Bitcoin, que é chamada de on-chain, que é a camada principal. Mas eu não vou ficar me aprofundando nisso agora não. Eu vou falar de forma simples, beleza? 21 milhões de unidades. Falei isso no outro vídeo, mas eu vou repetir. O Bitcoin ele foi programado para ter exatamente 21 milhões de unidades. Para você entender como é que funciona, esses 21 milhões já não estão totalmente no mercado. Eles são minerados a cada 10 minutos. Então, esses computadores que eu comentei, eles além de manterem o sistema, ele também minera e tenta resolver um cálculo matemático. Se ele adivinhar esse cálculo, ele ganha uma recompensa. Essa recompensa é um pouquinho desses 21 milhões e a cada 10 minutos vai rodando e vai dando um pouquinho de recompensa. Só que esses Bitcoins que faltam chegar no mercado para dar os 21 milhões, eles estão fracionados, calculados matematicamente para que o último bloco seja minerado só daqui mais de 100 anos. Bom, e apesar de o último bloco ser minerado só no ano de 2140, a maior parte dos blocos já foram minerados, mais de 93% desses 21 milhões já estão rodando no mercado. Só que tem um ponto aí, eles estão rodando, mas o Bitcoin está cada vez mais valorizado. E a cada 4 anos ocorre um evento chamado halving, com que o prêmio que esses mineradores recebem quando resolvem o cálculo matemático cai pela metade. Então a cada 4 anos, ao invés do minerador receber a remuneração dele inteira, vamos supor que seja 3 Bitcoins, passou do halving, já cai pela metade. Ou seja, ele vai receber 1,5. Agora você imagina só o mercado querendo comprar, Banco Central emitindo moeda pra caramba, as moedas tudo desvalorizando, as pessoas acordando e entendendo, pô, eu preciso para uma moeda que realmente não se desvaloriza. Qual é a moeda? Pô, Bitcoin. Vou comprar Bitcoin. Só que o cara que tá minerando, que tá lá vendendo pro mercado, ele fala, cara, eu não tenho mais 3 não, eu só tenho mais 1,5 para vender aqui a cada 10 minutos, quando eu resolver o cálculo, então já caiu pela metade. Muita gente querendo comprar, pouca oferta, o preço sobe ainda mais. Se for ver o gráfico do Bitcoin, toda vez que tem um halving, depois do halving ele explode, ele sobe muito mais, porque se diminuir pela metade a oferta dos Bitcoins, claro, tem os Bitcoins que já estão rodando, que já foram minerados lá atrás, só que tem que ter mais
bitcoins. Não adianta, tem grandes players, grandes baleias, grandes corretoras que já têm uma base boa de bitcoins armazenados, só que elas vão vendendo essas frações, né? Então vamos supor que tem uma empresa que tenha 1 milhão de bitcoins. Aí as pessoas estão comprando essas unidades dela. Ela vai vendendo, ela vai vendendo, ela vai vendendo. Só que uma hora vai acabar a reserva dela. E ela vai precisar comprar mais. Quando começar a acabar as reservas dessas empresas e elas tiverem que recorrer ainda mais ao mercado, e o mercado tendo menos bitcoins ainda para ofertar na venda, vai ficar muito mais raro, ou seja, muito mais valioso e ainda acelerado com bancos centrais em todo o mundo emitindo mais e mais de dinheiro e desvalorizando mais e mais a moeda. Então, resumindo, esse é o primeiro ponto que eu posso dar de argumento para vocês, que é a escassez programada, que é um puta argumento, vamos dizer, vai. Segunda coisa, a questão moral. Os bancos centrais, eles emitem essa moeda e os governos conseguem basicamente alimentar dívidas eternas e acaba subsidiando coisas horríveis que o Estado pode proporcionar. Uma das coisas, que é uma coisa que eu posso dar exemplo, porque aconteceu literalmente ontem e hoje, são guerras. A guerra custa caro, mas não custa tão caro assim para o Estado, porque ele consegue emitir moeda, ele consegue, através do Banco Central, injetar dinheiro pra caramba para comprar armamento, para recrutar pessoas e tudo mais. Quando você muda essa lógica e as moedas com que as pessoas começam a operar uma moeda que é finita, o custo de uma guerra custa muito mais caro, né? Você não consegue criar mais bitcoins. Então, você tem uma tendência hoje de grandes empresas de reverter. Então, as ações delas estarem atreladas ao valor do Bitcoin, as pessoas deixando de manter as suas reservas de moedas fiat ou usando moedas fiat para gerar dívida para comprar Bitcoin, igual eu mencionei no outro vídeo. Os estados, ou seja, os países, estão cada vez mais enxergando o potencial disso e estão criando a sua reserva estratégica de Bitcoin. Só que eles têm um dilema. A partir do momento que eles deixam um pouco de lado a moeda deles para criar reserva, para injetar o dinheiro para o Bitcoin, ele não consegue mais emitir parte da moeda com que ele opera. Então ele deixa de criar gastos desnecessários, porque o Estado ele tende à diminuição, tanto por uma questão lógica, ideológica, uma questão que as pessoas estão enxergando que a iniciativa privada e outras soluções são muito mais eficientes. Vire você ir no hospital público e ir no hospital particular. É discrepante a diferença numa escola pública ou numa escola particular. E cada vez mais as pessoas vão perder as esperanças dela no Estado. Então o Estado já vai reduzir por conta disso. E mais ainda pela questão da moeda. E menos incentivo ainda para criar guerras e conflitos, como acontece e já aconteceu no passado. Por exemplo, a guerra do Afeganistão, que foi, nossa, velho, como foi emitir dólar nessa época, velho, coisa pra caramba. Então, para concluir, apostar no Bitcoin é apostar numa moeda que ela valoriza ao invés de desvalorizar e que ela não financia violência, seja do Estado contra o indivíduo, ou seja contra o Estado contra outros Estados, que no final das contas são outros indivíduos também. E vítimas e pessoas que não têm nada a ver com uma guerra, que acabam sendo influenciadas. Então, compre Bitcoin, entenda que é uma revolução do caralho que a gente está passando agora e aproveita enquanto tá barato. Abaixo de 1 milhão, o Bitcoin tá barato. Tem as flutuações, a gente sabe disso, mas só que, se você for analisar, demorou meses para o Bitcoin passar de 100 mil dólares. Agora ele não desce mais não, malandro. Já faz mais de 30 dias que ele não desce de 100 mil dólares. E vai ser muito difícil voltar para esse patamar. Principalmente com os grandes players que entraram agora. Então é isso, eu agradeço. Obrigado por estar aqui, mais um vídeo e valeu. Pera. Esqueci de te avisar. Hoje eu falei sobre o Bitcoin e eu tô tentando te convencer a adquirir ele. O próximo vídeo vai ser sobre como criar uma carteira. Que porra é essa de carteira? Dá para criar? É um cálculo? É um número? Tem como criar de forma segura? Eu consigo criar no meu celular?
depois, como é que eu faço para comprar? Calma, que a gente vai tratar isso nos próximos vídeos. Fechou? Agora sim, valeu!